Olá, eu sou Juliana Zanini, alquimista, terapeuta, sommelier de chás e fundadora da Infusiva. Eu tenho como missão ajudar mulheres na cura da ansiedade através do chá e das infusões. Eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da minha jornada até aqui e de como eu me transformei numa profissional dessa área. Eu queria começar falando sobre a arte. A arte, ela sempre esteve presente na minha vida, desde a minha família, no mundo muito privado, até no mundo onde eu sempre busquei que ela fizesse parte de todos os trabalhos que eu me envolvi e nos campos de estudo que eu percorri. O curso que eu escolhi para a universidade tem muito a ver com isso. Eu me formei em letras na Universidade de São Paulo, há alguns anos atrás, e eu escolhi letras porque a literatura era um universo que desde muito nova eu acessava, porque eu sempre me instigou, sempre fui chamada por esse universo dos mundos, de mundos desconhecidos que a literatura proporcionava para mim. Tanto mundos físicos desconhecidos quanto essa viagem interna, né? Essa busca por um universo que está dentro da gente, que muitas vezes a gente não conhece. E eu sempre acreditei e sempre vivenciei esse processo através das histórias e da literatura. Escolher essa universidade foi muito assertivo, eu costumo dizer, porque a Universidade de Letras da USP eu diria que é um campo maravilhoso para se conhecer a vida e ter bastante proximidade com a realidade social. É um curso onde os encontros, né, de classes sociais, de realidades, né, na sociedade se dão de uma forma bastante intensa, e foi ali que eu comecei a me tornar adulta, a olhar para o mundo e olhar para dentro de mim como um ser que poderia sim contribuir muito mais com a sociedade. Ainda na universidade, a minha carreira profissional começa já diretamente ligada à área social. Eu me tornei educadora social muito jovem, em decorrência de projetos e processos que chegaram até mim por conta de estar na universidade. E como educadora social, eu pude participar de momentos muito marcantes, né, na história mesmo da área social em São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu trabalhei num grande projeto na Associação Vira-Lata, que na ocasião estruturava, né, ajudava a estruturar a rede de comercialização de materiais recicláveis. Trabalhei com catadores de materiais recicláveis, trabalhei com os filhos desses catadores, formamos um projeto lindo de arte, música, cultura e confecção de materiais recicláveis, e foi nessa ocasião também que eu conheci o meu companheiro de vida. Então, a área social me trouxe muitas coisas, me trouxe principalmente a pessoa com quem eu trilho meu caminho já há 16 anos. E eu costumo dizer que desde esse evento como educadora social, eu nunca mais tive outra profissão a não ser mergulhar nesse universo da área social e entender quais seriam as possibilidades de contribuir cada vez mais. Como educadora social, depois como coordenadora de projetos para a juventude, sempre com esse aspecto do empoderamento da juventude, pensando no protagonismo juvenil, pensando em como os jovens em situação de vulnerabilidade social poderiam, através da ampliação dos seus repertórios, alcançarem itinerários formativos mais relevantes para a vida deles e que pudessem de fato fazer com que eles escrevessem a própria história de uma maneira saudável, de uma maneira criativa, de uma maneira, enfim, que todos deveríamos ter o direito de escrever. Eu trabalhei em muitos projetos como educadora e coordenadora, pude contribuir, né, na política pública, trabalhando com projetos para a juventude também, para trabalhadores, trabalhei no município de Osasco em muitos projetos vinculados ao Ministério do Trabalho, ao Ministério da Educação, fui formadora de professores de um programa muito bonito de elevação de escolaridade que foi o ProJovem Urbano, na cidade de Osasco. Fiquei durante 4 anos
trabalhando com mais de 70 professores da rede pública e também profissionais que puderam acessar esse público que tanto necessitava de uma qualificação básica e terem essa experiência com o trabalho social, profissionais de diferentes áreas. E foi muito rico tudo isso para minha vida, né? Eu pude cada vez mais acessar realidades e entender a força que eu poderia ser somada a uma equipe e equipes maravilhosas para que a gente fosse construindo uma sociedade mais igualitária, com mais igualdade mesmo de direitos, de oportunidades. Depois disso, acabei dirigindo uma organização, né, co-coordenando projetos com um parceiro, uma instituição no extremo sul da cidade de São Paulo, que foi uma experiência muito grande na minha vida, que foi a Bem Comum. Durante 10 anos eu trabalhei nessa instituição, criando projetos, tendo oportunidade de atender muitos jovens nessa região, com uma equipe maravilhosa, sempre com muitos profissionais que passaram por lá e que eu pude aprender cada vez mais sobre educação experiencial, sobre educação ao ar livre, sobre a necessidade da gente se desenvolver a partir da reflexão que a gente pode fazer, passando pelas experiências da vida e criando, eu como profissional dessa área e da área da educação, pensando sempre em como criar espaços, situações, itinerários formativos, experiências para que, principalmente jovens, mas também adultos, pudessem ressignificar a própria existência, né? E os caminhos possíveis, os horizontes possíveis para a vida. Foram anos muito importantes na minha vida. Foram anos que eu gosto muito de dizer que me formaram caráter, profissionalismo, muitas coisas. Eu acho que eu tenho uma gratidão muito grande por essa história e por tudo aquilo que essa história hoje faz viver dentro de mim em termos de orgulho mesmo, de um trabalho desenvolvido, de eu ter me tornado uma pessoa preocupada, engajada, né, e esperançosa em busca, né, de uma sociedade melhor. Eu pude, para além desse trabalho de dirigir uma organização não governamental, eu pude e tive o privilégio depois de me tornar consultora da área social. E como consultora da área social, eu trilhei caminhos diferentes em vários projetos. Eu pude trabalhar no Instituto Ayrton Senna através da Mori Educação, com a Kátia Mori, e lá pude acessar um projeto lindo, que é o projeto que eles têm de habilidades socioemocionais, um projeto que eu sempre acreditei, né? Hoje eu falo muito sobre isso, o meu trabalho como terapeuta, como é importante a gente conhecer as nossas emoções, nomeá-las, e é um pouco esse trabalho, né, muito desse lugar que esse projeto pretende trazer para ir para o universo dos professores, dos alunos, das escolas públicas. Trabalhar com a educação pública sempre foi algo que me chamou e sempre foi algo que eu entendi como missão mesmo. E passei por esse projeto como consultora, como formadora de professores no estado do Ceará, na cidade de Sobral, que foi um processo muito rico também, de muito aprendizado. É um universo novo para mim, com novas questões, bastante... Me sinto privilegiada, acho que tive uma carreira em que eu pude acessar muito da realidade desse país, e isso é realmente um privilégio. Passei por Fundação Telefônica, passei por processos bastante intensos de transformação social em outras empresas e pude contribuir durante muito tempo nessa área, também como consultora. Gosto muito de falar sobre um processo de formação que eu tive, né, muito nessa transição, nesse momento de transição como dirigente de uma organização para esse trabalho de consultora na área social, que foi um programa que eu fiz parte, um imersivo, que foi o Profides, é um programa do Instituto Fonte,
Tive grandes mestres ali, um curso, né, um imersivo que se chama Profissionais do Desenvolvimento, no qual eu pude me aproximar ainda mais, né, na perspectiva do desenvolvimento humano, do trabalho com desenvolvimento humano, e foi um pouco através dessa proposta e desse imersivo que eu me aproximo de vez da antroposofia. Nessa ocasião, a maternidade acontecia na minha vida. Eu tenho um filho lindo, que é o Luca, fruto desse relacionamento com esse companheiro que começa, né, junto dessa jornada na área social. E através da maternidade, eu me aproximei ainda mais desse universo da antroposofia, porque eu buscava muito uma maneira de trazer um filho para o mundo de uma forma saudável, mas que também ao longo da vida dele eu pudesse fazer escolhas e pudesse acessar o que mais tivesse de orgânico no mundo, não só com relação à alimentação, mas também com relação à pedagogia, que eu iria escolher para começar a infância dele, e também a medicina, né? A medicina natural que vem e que chega na minha vida, todas essas dimensões dentro dessa filosofia que é a antroposofia. Eu me aproximo da antroposofia por todas essas vertentes e razões, faço esse processo, esse imersivo, né? Que ele está muito calcado na fenomenologia goetheana, de uma observação holística mesmo dos processos sociais, e isso foi um divisor de águas na minha vida, um momento muito importante no qual eu também fiz grandes amigos que depois percorreram comigo em outros projetos na área social. E foi ali, e com a maternidade, acessando a pedagogia Waldorf e acessando a medicina natural, antroposófica, que eu percebi que existia alguma coisa dentro de mim que eu ainda não tinha explorado, que eu ainda não tinha descoberto e que me chamava muito para viver, né? Para viver uma experiência que eu ainda não sabia bem qual era. E esse processo, ao mesmo tempo que me trouxe muitos aprendizados, também me trouxe muitas inquietações. Eu realmente comecei a questionar um pouco mais o ambiente que eu estava trabalhando, comecei a questionar se realmente eu estava no lugar onde eu gostaria de estar naquele momento, se eu conseguiria continuar trabalhando e contribuir dentro daquele processo de transformação pelo qual eu tinha passado. A sensação que eu tinha é que vinha uma inquietação forte, porque eu tinha caminhado para uma outra direção ou para outras direções e não estava muito conseguindo encaixar tudo aquilo no meu cotidiano, na minha rotina, ou pelo menos nos trabalhos que eu estava executando naquela ocasião. Isso começou a morar dentro de mim, e como uma espécie de inquietação e uma certa ansiedade de resolver e tentar encaixar. Às vezes a gente faz isso, né, na vida, a gente tenta encaixar as coisas para que a gente possa seguir simplesmente. E às vezes não dá, às vezes não é possível encaixar, porque às vezes você realmente precisa mudar, você precisa trilhar um novo caminho, é isso que se pede naquele momento. Mas existe um tempo em que para você perceber que é isso que você tem que fazer, que é um tempo difícil de percorrer, né? Uma transição, as transições são difíceis e são doloridas e tudo mais. E naquele momento tudo isso vivia dentro de mim, até que em 2016 foi tudo muito próximo. Eu tive uma grande questão na minha vida, que foi a perda do meu pai. A perda do meu pai foi uma perda muito repentina. O meu pai foi levado por conta de uma apendicite não diagnosticada a tempo. Foi um processo muito doloroso, muito brusco, muito rápido, para uma pessoa super jovem e que vivia a vida
intensamente, tinha, enfim, muitos planos e foi tirado da gente de uma forma bastante repentina. Esse evento é um marco muito significativo na minha vida, porque o meu pai sempre foi uma referência muito grande para mim, de ser humano mesmo. Meu pai sempre foi muito inventivo, sempre foi uma pessoa muito criativa. Ele era engenheiro civil, músico, virou palestrante, tinha projetos sociais, escrevia projetos, desenvolvia muitos trabalhos sociais. Ele sempre foi uma pessoa que me ensinou a se reinventar na vida o tempo inteiro, tanto para buscar a sobrevivência, mas também para ser feliz. Ele sempre deixou a intuição dele, os sonhos, povoarem a vida dele, sempre foi um grande inventor durante esse processo de existência dele. Então, era uma pessoa com uma referência muito forte para mim, além de uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa que me dava muito, né? Me doava muito do seu tempo para entender os meus processos, para me incentivar, né? Na minha vida profissional e pessoal. Então foi um baque muito forte, foi ficar realmente sem chão. Foi um momento em que eu me vi muito só e tive que ressignificar um monte de coisa dentro de mim, né? Só que eu decidi seguir forte e tocar a vida. Eu hoje tenho consciência que vivi muito pouco esse luto e que rapidamente tentei reorganizar a minha vida e seguir adiante, e que depois eu acabei sofrendo as consequências disso. Por isso que eu quero muito trazer uma mensagem nesse momento para vocês, que é: quando algo muito forte como isso acontece na vida da gente, é muito importante que a gente pare um tempo. É muito importante que a gente dê um tempo para se recuperar de fato. Ser forte é justamente saber que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa dar um tempo às vezes. Eu segui trabalhando e fazendo as minhas coisas. Eu estava na ocasião com um projeto grande, com jovens, coordenando um projeto grande, também ligado à reciclagem de eletroeletrônicos, à formação de uma cooperativa, junto com o município na cidade de Osasco, e resolvi seguir, continuei trabalhando, continuei desenvolvendo os trabalhos que eu estava fazendo, cuidando da família, cuidando do filho, até que um ano depois veio a notícia. E eu tinha desenvolvido uma doença não muito rara, é uma doença que muitas mulheres passam por isso. Eu vim a descobrir mais sobre isso quando eu tive. Só que eu desenvolvi essa doença, aquilo que mulheres levam às vezes 10 anos para desenvolverem, eu desenvolvi em um ano apenas. Eu tive um inchaço muito significativo no meu útero. Eu desenvolvi um mioma de 12 centímetros em um ano. E após um ano que meu pai havia falecido, eu tive uma das maiores hemorragias que se tem notícia quando se está, né, com essa doença, com esse problema de saúde. E ali foi um baque muito gigante para mim, porque eu não tive a oportunidade de fazer um tratamento, eu não tive a oportunidade de recuperar, né, de retroceder essa história. Foi tudo muito rápido, eu descobri, ainda demorei a conseguir dar o encaminhamento que eu precisava para resolver essa questão, mas quando eu fui resolvê-la, não deu tempo de salvar o útero e eu acabei perdendo o meu útero. Acabei tendo que fazer a retirada dele. Junto disso, descobri que eu já estava também com a vesícula comprometida, então foram 2 cirurgias em um ano. Dentro desse ano, eu passei pelo menos uns 9 meses entre uma cirurgia e outra, recuperação,
questões pós-cirúrgicas e exames e problemas e, enfim, medicamentos, tudo muito conturbado. E foi um ano muito difícil de existir praticamente, porque eu estava ali tentando sobreviver, tentando entender primeiro o que estava acontecendo. E claro que o que passava pela minha cabeça era justamente isso, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que tudo isso tem acontecido comigo? Por que eu, tão atenta aos processos orgânicos, tão atenta à natureza, à medicina natural, a como a gente deve se alimentar, como a gente, né, deve tocar a vida e se cuidar, por que isso estaria acontecendo justamente comigo? E foi aí que eu tomei contato, eu acho, muito forte com aquilo que as nossas emoções podem causar com a gente. Porque eu me liguei que eu estava muito externamente buscando soluções saudáveis para a minha vida, para minha família, para o meu filho, mas que eu pouco estava atenta às minhas próprias emoções e aquilo que elas estavam causando em mim mesma. É nesse momento que eu comecei a olhar para isso e falar, isso veio de dentro de mim. Quer dizer, isso foi acontecendo ali dentro, sem que eu percebesse. Eu costumo dizer que isso é quase uma distração de si mesma, como se eu tivesse me distraído de mim, das minhas emoções, daquilo que estava acontecendo dentro de mim. Eu já vinha com uma certa inquietação, tem a perda do meu pai, depois tem a minha hesitação em parar e cuidar um pouco mais disso tudo que estava acontecendo. E aí vem essa doença que eu tenho que parar a força, né? Que é o corpo, ele para dizer assim, então, você vai parar. Você vai ter que parar. Se não for de forma consciente, vai ser o físico, porque tinha alguma coisa que meu espírito estava tentando me dizer ali e eu não estava ouvindo. Nesse momento eu gosto muito de falar que a gente precisa de ajuda, a gente precisa saber buscar ajuda, né? Vibrar para que essa ajuda ela venha. E ela vem quando a gente realmente acredita e a gente decide que a gente vai olhar para si mesma, que a gente vai encarar a nossa doença, aquilo que a gente desenvolveu, que a gente vai dizer para a gente mesmo, eu criei isso dentro de mim, então agora eu preciso identificar o que é e eu preciso resolver. Quando a gente decide de coração fazer isso, as coisas começam a acontecer e as ajudas começam a aparecer. Eu reencontrei nesse momento da minha vida duas pessoas muito especiais, que são duas irmãs, que são minhas irmãs, amigas queridas, que é a Camila Gonçalo Miali e a Carolina Gonçalo. As duas cuidaram de mim como terapeutas holísticas, as duas cuidaram de mim como amigas e as duas me doaram muito do seu tempo para que eu pudesse elaborar uma série de coisas no ano que foi um dos anos melhores que eu tive depois dessa tormenta toda, que foi um ano de superação, um ano de olhar para dentro, de encarar, né, as sombras e conseguir colocar luz para poder se reerguer, para poder reconstruir e seguir de uma nova maneira. Comecei um processo terapêutico com a Camila e com a Carol. Passei por diversas práticas terapêuticas com elas e renasci completamente. Pude renascer. Nesse mesmo momento, a Carol é também designer. Carol tem uma empresa de designer maravilhosa e nós tínhamos muitas tardes de conversa. Nós nos reuníamos muito para conversar nesse momento. E foi numa dessas conversas e elaborações que eu contei para ela sobre um projeto que eu tinha com meu pai, um projeto antigo, que era um projeto da gente retomar a minha infância, na qual meu pai levava a gente para a praia e passava a tarde toda fazendo música na praia. E foi onde eu conheci sobre o samba brasileiro, o samba de raiz. Foi muito nesse universo que isso chegou na minha vida.
e que eu sempre amei. Eu sempre gostei de cantar, cantei durante muitos anos em São Paulo, na época de faculdade, e aquilo, naquele momento, começou a brotar, a falar cada vez mais alto dentro de mim, como uma vontade de realizar algo que eu tinha combinado, de certa forma, de realizar junto com ele, mas que, por algum motivo, aquilo estava voltando como um desejo de trazer isso para o mundo de uma forma mais organizada. E a Carol me ajudou nisso. A Carol me ajudou a implementar um projeto lindo na cidade de Limeira, que é onde atualmente eu resido, que foi o Laranja Madura, que era um projeto meu e do meu pai, de sambas antigos, sambas canções, músicas de carnaval antigas. Em pouquíssimo tempo a gente reuniu um grupo maravilhoso de amigos, músicos, pessoas muito queridas. Esse projeto durou um ano. Eu pude cantar todas essas canções que me conectavam com a minha vida na infância, na adolescência, que me ajudaram muito a elaborar esse lugar de filha do meu pai, mas ao mesmo tempo uma artista, uma pessoa que poderia sim continuar sendo criativa, poderia continuar gestando projetos, ideias, sonhos e parindo esses sonhos para o mundo, mesmo sem ter mais um útero físico. Eu gosto muito de falar sobre isso porque a perda do útero para uma mulher, para mim foi assim, foi muito dolorida, muito latejante, mas principalmente porque é realmente como se a gente extraísse, né, de dentro da gente um órgão que é responsável pela criação de uma vida, né? Não é qualquer coisa. E naquele momento, com o projeto Laranja Madura, com tudo que eu vivia na terapia, eu pude ressignificar tudo isso. Eu pude entender que sim, que eu continuava criadora de muitas coisas. E foi através dessa amizade, desse apoio, dessa ajuda, desse profissionalismo delas como terapeuta que eu ressurgi. Claro, sempre com muito apoio da minha família, meu companheiro, meu filho. E durante esse processo eu pude ter um tempo para refletir e para buscar um novo caminho. Foi através ainda da Camila que eu descobri que a alquimia existia como formação, como profissão. E quando eu ouvi pela primeira vez essa palavra, a alquimia como profissão, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Uma espécie de calor dentro de mim aconteceu. E eu fui buscar. E foi aí que a Camila me indicou o Joel. Joel Aleixo é um grande alquimista brasileiro da Alchemy Lab. Ele tem mais de 20 anos de experiência com os florais alquímicos. Hoje eu me formei na escola de alquimia do Joel e ele é uma grande referência para mim. Essa escola é uma grande referência do trabalho da alquimia moderna, na maneira como eles trazem a alquimia para o mundo moderno e de uma forma bastante íntegra, bastante conectada à natureza, de forma muito orgânica e muito corajosa. E foi através dessa formação em alquimia que eu me redescobri profissional dessa área terapêutica. Eu me formei em alquimia, me formei em terapia floral e mergulhei profundamente no universo de plantas, ervas, especiarias, flores, plantas medicinais. Comecei um processo de aproximação, reaproximação desse universo todo. E durante essa caminhada, eu fui retomando muitas experiências de infância, muitas experiências que ficaram lá atrás, escondidas nas minhas memórias, de minha avó, que fazia muitos dos seus remédios caseiros, que sempre tinha indicação de um chá, de uma erva, uma infusão para algum mal ali do corpo. E eu fui me reconectando com isso, eu fui descobrindo que
eu estava realmente num outro lugar, que eu podia trilhar um novo caminho e que eu podia me ajudar, principalmente, naquele processo. Era como se a cada infusão que eu criava, misturas, blends, era como se eu tivesse em busca de um antídoto para mim mesma. É como se eu estivesse criando os meus próprios medicamentos naturais para me equilibrar energeticamente. A descoberta desse universo, de como as emoções mexem com a nossa energia vital, foi muito significativo para mim. Foi como renascer mesmo e acreditar que a medicina natural, ela é um caminho e não só uma alternativa, mas ela é o caminho, né? O caminho principal da cura, da saúde, do bem-estar. Através da criação de infusões e de poder presentear pessoas com essas misturas, eu tive pessoas maravilhosas nessa caminhada que me ajudaram a enxergar que eu poderia ir além, que eu poderia ajudar outras pessoas, que eu poderia organizar tudo isso e criar mesmo uma linha de infusões, de blends, de chás. E foi aí que nasceu a Infusiva. A Infusiva, ela é a materialização para mim desse processo. É como se eu pudesse olhar para cada produto que tem na Infusiva e entender que neles está, né, esse itinerário de cura que eu percorri, que eu trilhei. Com muito esforço da minha parte, mas também com apoio de uma rede maravilhosa que a gente só percebe de fato quando a gente decide aquilo que a gente quer curar, aquilo que a gente quer melhorar, aquilo que a gente quer superar de dentro para fora. Então, a Infusiva é um grande presente. Eu acho que é um grande presente para mim e um grande presente para o mundo. Porque tudo que a gente tem ali tem uma história de superação, uma história de cura, uma proposta de relação, de conexão com a natureza, que é o universo hoje que eu mais acredito ser o universo que eu quero trilhar para minha vida e com a minha família e tudo mais. É muito importante falar sobre isso nesse momento. Hoje, como terapeuta, eu atendo muitas mulheres e eu posso dizer que a grande maioria delas trazem para mim os seus sofrimentos muito com relação à ansiedade que elas sentem. Muitas trazem a questão de culpa, de se sentirem culpadas, e todas elas de alguma forma apresentam com muita coragem os seus desequilíbrios, as coisas que elas percebem e outras que nem percebem, mas nas suas histórias fica evidente que há determinados desequilíbrios nesse biorritmo, nesse campo energético vital. E é justamente por isso que eu quero muito convidar todos vocês para trilharem uma jornada comigo. Eu tenho uma proposta. A minha proposta é que a gente possa se conectar com as infusões, que a gente possa entender que dentro de uma xícara existe muita relação que dialoga diretamente com a nossa natureza interna. Eu quero te convidar para uma jornada e um mergulho dentro de si mesma, em busca do autoconhecimento e entender, como o grande mestre Joel Aleixo diz, que é muito importante que a gente vá para a natureza, que a gente interaja com a natureza, tome um banho de mar, que a gente se banhe na cachoeira, que a gente ande descalço pelo gramado. Isso tudo é muito importante, mas o principal e o que realmente pode mudar muita coisa dentro da gente é que a gente é a capacidade, é a possibilidade da gente beber a natureza, da gente tomar a natureza. E é muito isso que eu acredito, esse é o caminho que eu proponho, o caminho das infusões, o caminho do mundo do chá, os rituais, o caminho de conexão com a natureza de uma forma bastante direta, química, colocando ela dentro do nosso corpo e fazendo com que ela se relacione quimicamente, energeticamente com tudo que ela vai encontrar dentro da gente. É isso. Espero vocês logo mais.
Vamos juntas e vamos nos encontrar nessa jornada. Vamos trocar, nos encontrar e nos curar, principalmente juntas. Gratidão.